Durante uma coletiva de imprensa na noite de ontem, Joe Biden voltou a defender a própria candidatura nas eleições. O presidente dos Estados Unidos também cometeu uma gafe. Confundiu a vice Kamala Harris com o republicano Donald Trump. A confusão aconteceu quando Biden recebeu diversas perguntas sobre a vice. Mas num certo momento da entrevista, ele disse, abre aspas, eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse ela qualificada para ser presidente. Fecha aspas. Ao ser questionado sobre uma possível desistência, Biden voltou a confirmar que segue na campanha e disse que é o candidato mais qualificado para comandar o país. E em meio à pressão dentro do partido, Joe Biden cometeu outra gafe. Durante discurso na cúpula da OTAN, o americano se confundiu e, ao chamar o presidente da Ucrânia para o palco, falou presidente Putin. Em seguida, Biden se corrigiu e disse que Putin é quem eles querem derrotar. Eu sou melhor, brincou o ucraniano. O presidente americano já havia se reunido com Volodymyr Zelensky mais cedo. Os dois anunciaram um novo pacote militar equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais para o exército ucraniano. Nós vamos permanecer com vocês e ponto final, encerrou o democrata, que tem sofrido com a pressão para desistir da campanha. Uma nova pesquisa mostrou que Biden está atrás de Donald Trump na intenção de voto. 47% escolheriam o republicano se a eleição fosse hoje, enquanto 46% votariam no democrata. Mas 85% dos entrevistados classificaram o atual presidente como muito velho para enfrentar mais um mandato. Em relação a Trump, o índice foi de 60%. Uma possível substituta do democrata, a vice-presidente Kamala Harris, aparece à frente de Trump em um possível confronto. Apesar de Joe Biden não dar sinais de que pretenda abrir mão da candidatura, congressistas democratas percorrem os corredores do Capitólio para saber a opinião de cada deputado e senador sobre as chances de vitória contra Donald Trump. Ao menos 11 democratas já se manifestaram a favor de um novo candidato. Muito bem, para analisar essa situação inusitada, atípica nos Estados Unidos, eu converso agora com Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor de relações internacionais. Bruno, a cada tentativa de Joe Biden de tentar mostrar que é capaz de seguir por mais 4 anos à frente dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, isso derrapa e mostra realmente total dificuldade por parte dele. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Exatamente, né? E como você disse, é uma situação inusitada. Porque, afinal de contas, nós estamos falando em um momento no qual foi preparado para o Biden tentar fazer uma melhoria na sua imagem, que é a cúpula da OTAN, que foi a cúpula da OTAN que aconteceu durante essa semana e finalizou hoje. Cúpula da OTAN, que é uma cúpula de relações internacionais, de política externa, onde o Biden ele tem realmente um poder de fala muito grande. Ele é um presidente que sempre se atentou para a questão de relações internacionais e de política externa. Porém, o que a gente notou foi mais uma gafe, né, do presidente Joe Biden. Primeiro, ao trocar o nome do Zelensky para Putin, e em segundo lugar, trocando o nome da Kamala Harris para o nome do Trump. E em política, a questão da imagem é tudo, né? Então a gente vê realmente um momento onde a imagem do atual presidente Joe Biden aparece cada vez mais desgastada nesse sentido. Então, as consequências disso nós estamos vendo atualmente, né, acontecendo no dia a dia, e a gente não sabe ainda qual será realmente a consequência final, se ele vai se retirar da disputa para a entrada possivelmente, né, provavelmente da Kamala Harris, ou se ele vai continuar. E aí são grandes as chances realmente dos democratas perderem essa disputa. Pois é, ontem depois desse episódio, claro que a notícia repercutiu no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí o Barack Obama e a Nancy Pelosi falaram ali em particular sobre o futuro de Biden, disseram não conseguir chegar a uma conclusão, dizer
o que fazer nesse momento. É algo realmente tão inusitado e bizarro que é difícil, né, para apoiadores do presidente se posicionarem nesse momento. E eu fiquei pensando o seguinte: hoje o que nós estamos acompanhando, né, essa dificuldade de conexões básicas por parte do presidente Joe Biden, certamente já era conhecido de pessoas que estão no dia a dia com o atual presidente, pessoas que lidam com ele diariamente, não é? Agora, ainda assim, depende apenas de Joe Biden decidir se vai continuar ou não nessa disputa. Não tem ninguém que possa chegar e falar: meu amigo, não dá mais, vamos colocar outro candidato democrata. Olha, aí você tocou num ponto importante, né? A questão das gafes do Joe Biden não é de agora, né? Então, historicamente, ele reiteradamente já praticou algumas gafes, né? O que tem se acentuado nos últimos dias é justamente se ele vai chegar até um fim de um possivelmente segundo mandato, né? Se ele eventualmente vier a ser eleito. E isso já está sendo colocado muito em dúvida. A gente vê, por exemplo, 85% americanos contrários à indicação dele, achar ele muito velho, né? E dentro dos próprios democratas, dos afiliados ao Partido Democrata, dos filiados ao Partido Democrata, nós temos 56% de pessoas que aprovam a sua retirada. Então a gente tem uma pressão popular muito grande para que ele saia. É claro que essa decisão depende dele, depende ali da sua relação com o seu entorno, tanto familiar quanto do seu entorno político especificamente, seu staff político. Mas isso não quer dizer que pressões provenientes de outros grupos dentro do Partido Democrata também não surtam efeito, né? Um nome como Barack Obama, um nome como Nancy Pelosi, a própria Kamala Harris, que está numa situação que ela não sabe para qual caminho correr, se ela continua apoiando Joe Biden de um lado ou se ela começa a ter algum tipo de sinalização de campanha, né? Então ela fica nesse meio termo. Então, realmente, o que a gente pode destacar é que é uma situação que depende dele, porém, isso não quer dizer que os membros do Partido Democrata não farão algum tipo de pressão, que é o que vem ocorrendo nos últimos dias. Porque, novamente, as pesquisas mostram que a chance dele ganhar essa eleição vai ficando cada vez mais difícil. O próprio Partido Republicano, por exemplo, ele já não tem mais, nas suas falas, né? O Partido Republicano não tem mais enfatizado tanto as críticas do Joe Biden, porque o Partido Republicano, ao que tudo indica, quer o Joe Biden para concorrer com o Trump, porque ele sabe que caso o Joe Biden concorra contra o Donald Trump, que a chance do Donald Trump ganhar é muito grande. Então, o Partido Republicano, por exemplo, tem partido mais para cima da própria Kamala Harris nos últimos dias, né? Então, a gente vai ver agora nos próximos dias as consequências, se ele realmente vai sair dessa corrida eleitoral ou se ele continua. Então a gente tem que ficar atento aí nos próximos dias, mas que a imagem dele sai muito desgastada, ela sai. Exato, e no dia a dia novos episódios vão surgindo e mostram que a situação é realmente muito complicada. Vamos falar de outra notícia agora, Bruno. O primeiro-ministro de Israel disse que está comprometido com o cessar-fogo em Gaza, mas acrescentou que os terroristas do Hamas impõem exigências que colocam em risco a segurança israelense. Benjamin Netanyahu disse também que Israel precisa controlar a fronteira de Gaza com o Egito para suspender a guerra. O objetivo é impedir que armas cheguem ao Hamas. Próximo à faixa de Gaza, o exército já liberou cerca de 14 mil caixas com ajuda humanitária. Os produtos entraram pela passagem de Kerem Shalom, perto da fronteira com o Egito, mas ainda precisam ser retirados para dar início à fase de distribuição. Bruno, na sua opinião, podemos estar realmente próximos aí de um cessar-fogo nesse conflito? Olha, essa é uma questão que todo mundo se coloca, né? A gente tem no campo militar uma questão interessante. O Israel tem atuado, né, fortemente, tanto na fronteira sul quanto na região central de Gaza, mas o que a gente nota é que Israel ele cumpriu com o objetivo, o exército de Israel cumpriu com um objetivo muito forte, que é desmantelar o Hamas como força, como uma milícia ou como um exército, quase um exército praticamente, né? E deixar o Hamas praticamente como uma organização terrorista e não como um exército mais forte.
né? Israel já conseguiu, o seu exército já conseguiu. Então a gente nota realmente que o exército de Israel está cumprindo com o seu objetivo, que é desmantelar o Hamas. Ele já não vê o Hamas como uma organização militar que vai impor grandes perdas, por exemplo, a Israel futuro, em um eventual combate futuro. Então esse é o primeiro ponto. E a gente tem realmente esse segundo ponto, que é a possibilidade de um cessar-fogo. A gente viu nos últimos dias declarações de membros do Hamas dizendo que aceitariam um cessar-fogo posterior a... Enfim, não aceitariam um cessar-fogo posterior às negociações ocorrendo para que haja troca de reféns, o que já existe uma abertura por parte do Hamas para uma negociação. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um Benjamin Netanyahu que ainda quer continuar com a guerra, né? Um primeiro-ministro que a gente sabe que a dependência dele no cargo de primeiro-ministro depende da continuidade de Israel na guerra. O Benjamin Netanyahu sabe que, caso a guerra acabe, ele pode a qualquer momento sair do cargo, e saindo do cargo ele vai enfrentar algumas consequências judiciais pesadas, podendo até vir a ser preso. Então a gente não sabe realmente quais serão os próximos passos aí se haverá realmente um cessar-fogo, mas, ao que tudo indica, existe um caminho sendo pavimentado, mas que ele realmente vai ocorrer, a gente não sabe ainda. Professor Bruno Pasquarelli, muito obrigado pela análise aqui no Conexão Record News. Bom fim de semana. Eu que agradeço, um ótimo final de semana para vocês.